Noah Brown, um dos principais nomes da série A Grande Família do Alasca, enfrentou uma sequência de tragédias profundas que marcaram sua trajetória para sempre. Conhecido por suas habilidades práticas, espírito trabalhador e, acima de tudo, pelo amor incondicional à família, a vida dele mudou drasticamente após a morte inesperada de seu pai, Billy Brown, em 2021. A perda aconteceu justamente quando ele tentava construir um lar seguro e estável para sua esposa e seu filho. A morte de Billy deixou marcas profundas, tornando difícil para ele seguir em frente. Ainda assim, mesmo diante da dor, ele continuou lutando, sempre colocando sua família em primeiro lugar. Hoje vamos mergulhar na história emocionante e cheia de desafios de Noah, um homem totalmente orientado pela família. Um dos maiores conflitos que Noah enfrentou veio surpreendentemente de dentro do próprio clã Brown. Durante anos, ele foi conhecido como o jovem brilhante que sempre ajudava a salvar os membros da família em situações difíceis. Mas tudo mudou quando sua esposa entrou em cena. Noah conheceu Rain em 2016, em Una, no Alasca, enquanto ela estava viajando. E como nas melhores histórias de amor à primeira vista, a conexão foi imediata. O relacionamento cresceu rapidamente e se tornou algo sério. Um ano depois, Noah sentiu que era hora de dar o próximo passo. Durante uma caminhada romântica ao pôr do sol em Juneau, ele se ajoelhou e pediu-a em casamento. Um ano depois disso, o casal oficializou a união em uma cerimônia íntima em Idaho, cercados apenas por familiares e amigos próximos. Desde então, o casal vem construindo sua própria família, enfrentando juntos os desafios de viver em condições extremas na natureza selvagem. Mas, curiosamente, o ambiente hostil do Alasca foi o menor dos problemas. Com o tempo, ficou claro que nem todos os membros da família Brown estavam felizes com a chegada de Rain, especialmente Bird Brown. Noah e Bird sempre tiveram uma relação muito próxima como irmãos, mas isso mudou quase imediatamente após a entrada dela na família. As duas nunca conseguiram criar uma conexão verdadeira, o que tornou a vida dela após o casamento bastante difícil. Mas o que teria causado tanta tensão? Segundo diversas fontes confiáveis, o conflito começou quando ela mudou oficialmente seu nome de Ruth para Rain. Essa decisão não agradou alguns dos irmãos de Noah, em especial Rain Brown, que chegou a acusar a esposa dele de ter roubado seu nome, comparando a situação a um comportamento obsessivo. Por outro lado, a mãe de Rain apresentou uma versão bem diferente da história. Ela explicou que sua filha já usava o nome Rain desde o ensino fundamental, simplesmente porque não gostava mais de ser chamada de Ruth. Em meio a todas as polêmicas, Noah permaneceu firme ao lado da esposa, como qualquer homem comprometido faria. Ele deixou claro que ela era totalmente bem-vinda em sua vida e em sua família. Mas os desafios de Noah estavam longe de acabar. Antes mesmo do casamento, ele e outros 5 membros da família Brown foram levados ao tribunal, acusados em um sério caso de fraude. Ao todo, a família enfrentou cerca de 60 acusações, que iam desde falsificação de informações até roubo em primeiro e segundo grau. O caso envolvia o dividendo do Fundo Permanente do Alasca, um benefício pago a residentes que vivem no estado por pelo menos 12 meses consecutivos. Vendo nisso uma forma de complementar a renda do programa, os Browns se inscreveram no benefício. No entanto, após uma denúncia anônima, o Departamento de Receita do Alasca iniciou uma investigação e descobriu que as informações fornecidas pela família eram falsas. A regra era clara: os beneficiários não poderiam passar mais de 180 dias por ano fora do estado, e as provas mostraram que eles ultrapassaram esse limite ao viajar para filmar o programa. Billy foi quem sofreu as consequências mais severas. Ele enfrentou 24 acusações relacionadas ao recebimento indevido de cerca de $113 mil. Ele se declarou culpado, foi condenado a 30 dias de prisão, obrigado a prestar serviços comunitários e pagar uma multa. Além disso,
Toda a família Brown, incluindo Noah, foi proibida de solicitar o benefício novamente no futuro. Enquanto isso, os outros membros envolvidos tiveram que devolver o dinheiro para evitar a prisão. E como se tudo isso não fosse suficiente, a família ainda enfrentou um dos momentos mais assustadores de sua história. Em 2017, Amy, a matriarca da família, foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio avançado. A notícia foi devastadora e forçou os Browns a deixarem o Alasca para buscar tratamento no sul da Califórnia. O mais chocante foi o prognóstico. Ela recebeu apenas 3% de chance de sobrevivência. Mesmo assim, ela se recusou a desistir. Enfrentou tratamentos agressivos, incluindo quimioterapia e radioterapia, enquanto Billy e os filhos se mantinham ao seu lado, oferecendo apoio emocional constante. O processo foi extremamente desgastante. Amy perdeu muito peso, chegando a apenas 35 quilos. Mas, contra todas as expectativas, meses depois veio a notícia que ninguém esperava. O câncer havia desaparecido. Ela iniciou imediatamente sua recuperação, o que permitiu que a família retornasse à vida na natureza. Anos depois, Amy voltou a ser internada, dessa vez por uma pneumonia severa. Com o sistema imunológico ainda fragilizado, a situação preocupou fãs do mundo todo. Snowbird tratou de tranquilizar o público pelas redes sociais, explicando que Amy estava sendo bem cuidada, recebendo antibióticos e em recuperação. Após um período de repouso e acompanhamento médico, Amy se recuperou e voltou a participar do programa. Mas então, quando a família acreditava ter superado mais uma tempestade, a tragédia final chegou. Em fevereiro de 2021, Billy faleceu aos 68 anos, após sofrer uma convulsão fatal em sua casa, no estado de Washington. Ele já enfrentava problemas de saúde há anos, incluindo complicações cardíacas. À medida que a família se reunia para honrar o legado de seu patriarca, cada membro refletia sobre a influência profunda que ele exerceu e sobre as lições que deixou ao longo da vida. Em cenas carregadas de emoção, os familiares falavam sobre como tentariam encontrar seu caminho no mundo sem a presença daquele que sempre foi visto como seu verdadeiro guardião. No episódio, o tom da série se afastou das tradicionais aventuras na natureza selvagem e deu lugar ao luto, enquanto os Brown discutiam como manter vivo o sonho de Billy. Para piorar ainda mais a sequência de perdas, um incêndio florestal devastador destruiu o novo rancho da família em Washington no ano de 2020. Eles usaram o Instagram para atualizar os fãs sobre o impacto do chamado Incêndio Palmer na propriedade localizada no condado de Okanogan, em Washington. O fogo, que começou de forma misteriosa, consumiu os 6.000 hectares recém-adquiridos pela família, destruindo completamente o rancho que também servia como local de gravação do programa. No vídeo publicado, Noah e seus irmãos explicaram que, apesar da enorme perda, todos tiveram sorte por terem sido resgatados a tempo. Ele fez questão de tranquilizar os fãs, afirmando que a família não precisava de ajuda financeira, mas sim de orações e apoio emocional. Felizmente, todos estavam vivos e em segurança. Sem dúvida, os Browns passaram por muitas dificuldades ao longo dos anos, mas o incêndio parece ter sido uma das maiores tragédias enfrentadas por eles. Isso porque aconteceu justamente em um momento delicado, logo após a família ter se estabelecido para iniciar uma nova fase de vida, depois do susto de saúde da matriarca e da morte repentina do patriarca. Além disso, o prejuízo financeiro foi enorme, já que o rancho era avaliado em cerca de 1,6 milhão de dólares. Mas o incêndio não destruiu apenas a propriedade, ele abalou completamente o modo de vida da família. Forçados a deixar tudo para trás, os Browns precisaram buscar abrigo em hotéis na cidade, muito longe do estilo de vida simples e isolado ao qual estavam acostumados. A perda do rancho foi um golpe devastador, ainda mais doloroso por se tratar de um lugar que Billy ajudou a construir com tanto esforço e significado.
Ele e sua esposa, Rain, tomaram a difícil decisão de deixar a vida selvagem e se mudar para a cidade, depois de perderem praticamente tudo o que possuíam. Embora o fogo tenha afetado todos os membros da família, Noah foi um dos mais impactados. Diante de rumores e especulações sobre os motivos de sua saída do rancho, ele decidiu se pronunciar diretamente com os fãs. Alguns acreditavam que a mudança tinha relação com conflitos familiares, enquanto outros diziam que o casal havia se mudado porque Rain estava grávida do segundo filho. Em seu Instagram, Noah esclareceu que o único motivo para deixar o rancho North Star foi o incêndio, que destruiu tudo o que ele tinha. Sem alternativas, ele precisou se mudar para uma casa alugada até conseguir reconstruir sua vida. A nova temporada da série acompanhou Noah em sua jornada em busca de uma nova casa. Muitas propriedades não atendiam aos seus padrões, e a procura levou mais tempo do que o esperado. Mas, finalmente, ele encontrou o que descreveu como o lar perfeito para sua jovem família. Localizada em uma ilha, a nova casa representava um recomeço. O local isolado remetia à vida selvagem em que ele cresceu, permitindo que ele criasse seus filhos em um ambiente semelhante. Deixar o rancho não foi fácil, mas ver Noah finalmente estabelecido em um lugar que parecia certo trouxe alívio tanto para ele quanto para os fãs. Ainda assim, sua mudança levantou dúvidas sobre seus planos de longo prazo no programa. Todos os membros da família haviam prometido permanecer na vida selvagem para manter vivo o legado do patriarca. Então, como ele se encaixaria nisso estando fora desse ambiente? Ao que tudo indica, ele continua alinhado com o Wolfpack, mas deve dividir seu tempo entre a nova casa e a natureza. Durante o processo de mudança do rancho para o Alasca, Noah revelou que sua busca por uma nova casa quase terminou antes mesmo de começar. Em uma das visitas, ele sofreu um pequeno acidente ao bater a cabeça em um poste de metal, o que deixou uma marca visível. Mas havia algo ainda mais sério por trás disso. Ele contou que ao longo dos anos sofreu mais concussões do que muitos boxeadores profissionais. A revelação chocou os fãs, já que ele sempre foi considerado um dos mais inteligentes do grupo. No entanto, agora ele enfrenta problemas de memória e lapsos de esquecimento, consequência da chamada síndrome pós-concussão persistente, uma condição médica que pode acompanhá-lo pelo resto da vida. Mesmo diante da gravidade da situação, Noah tentou levar o assunto com bom humor. Em conversa com a esposa, ele brincou dizendo que seu paladar havia mudado após o acidente e pediu que ela testasse isso oferecendo diferentes tipos de comida. Para a surpresa de todos, ele, que antes odiava comidas apimentadas, passou a comê-las sem qualquer problema. Enquanto ele lutava para seguir em frente, outra notícia abalava a família. Sua irmã, Bird, passou por um sério susto de saúde. Inicialmente, o diagnóstico era incerto, mas exames mais detalhados revelaram 2 grandes tumores, pesando cerca de 3,6 quilos e 1,8 quilos. Após a cirurgia para remoção, os tecidos foram enviados para a biópsia, a fim de determinar se eram benignos ou cancerígenos. Em um episódio anterior da série, ela comentou brevemente sobre sua situação médica, admitindo que evitou ir ao médico por medo de descobrir algo grave. Em outro episódio, ela se aprofundou no assunto, revelando que os médicos lhe deram 80% de chance de sobrevivência e 50% de chance de os tumores voltarem. Embora o tipo específico de câncer não tenha sido divulgado oficialmente, surgiram relatos de que Bird poderia ter enfrentado um câncer de ovário. Essa suspeita ganhou força devido a procedimentos adicionais realizados durante a cirurgia, como a remoção do apêndice e de parte da parede abdominal, algo comum em casos desse tipo de câncer. Os médicos recomendaram uma histerectomia total para reduzir o risco de retorno dos tumores e, consequentemente, prevenir o câncer. Isso significava que, se quisesse ter filhos no futuro, ela precisaria congelar seus óvulos antes da cirurgia, já que não poderia engravidar naturalmente depois. Apesar de especulações apontarem que os tumores não eram cancerígenos, o diagnóstico final indicou que o quadro poderia variar de tumores borderline até um câncer em estágio avançado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.
Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.